Fala galera, hoje é dia de Mate 1 e agora a gente volta com a nossa segunda aula de números complexos. Hoje a gente vai focar nas operações básicas com os números complexos na forma algébrica. Então vamos lá? Bom, a primeira operação, é a adição. E aí na sequência a gente vai fazer a subtração também. Então imagina o seguinte, a gente tem dois números complexos, o primeiro escrito na forma A mais BI e o segundo escrito na forma C mais DI. Para somar dois números complexos na forma algébrica, é muito simples. É só a gente somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, nada mais do que isso. A mesma coisa para a subtração. A gente faz a parte real do primeiro número complexo menos a parte real do segundo número complexo. E a parte imaginária do primeiro menos a parte imaginária do segundo. Então, a adição e a subtração são as operações mais simples de se realizar com dois números complexos na forma algébrica, tá? Então, a gente vai ficar aqui com Z mais W, e aí a parte real do primeiro é o A parte real do segundo é o C. Então, o resultado vai ser A mais C, vai compor a parte real da soma, E mais imaginária com imaginária, B mais DI, vai formar a parte imaginária do nosso resultado. De forma análoga, a gente faz a subtração. Então, também, se eu quiser fazer Z menos W, eu tenho que fazer a parte real, então A menos C, primeiro, depois mais a parte imaginária menos a parte imaginária. Então, mais B menos DI, que vai compor aí a parte imaginária da nossa subtração. Perfeito? Bom, então vamos para a multiplicação agora. A multiplicação, pessoal, ela dá um pouquinho mais de trabalho porque agora a gente tem que trabalhar com a propriedade distributiva, tá certo? Então, a gente vai usar essa propriedade para calcular a multiplicação de dois números complexos e usar o fato de que o i ao quadrado é igual a menos 1, tá certo? Então, vamos lá. Se eu quero fazer z vezes w, eu vou ter que fazer usando a propriedade distributiva. Então, a gente vai ficar com A mais BI multiplicado por C mais DI. Ao fazer essa multiplicação, a gente aplica a propriedade distributiva. Então, a gente vai ficar com A vezes C mais A vezes DI mais BI vezes C. Então, tá aqui, mais BCI mais BI vezes DI, que vai dar pra gente BDI ao quadrado. Tá certo? Já que o i vezes i, vai dar o i ao quadrado. E aí, fazendo a distributiva, eu faço aqui um por um. A vezes c mais a vezes di, Aí eu faço a primeira parte. Depois, bi vezes c, então bci mais bi vezes di, que vai dar pra gente bdi ao quadrado. No último membro, sempre vai aparecer i ao quadrado. E aí, a gente vai pegar esse i ao quadrado e lembrar que a gente viu na primeira aula que o i ao quadrado é igual a menos 1. Então, a gente vai fazer essa troca do i ao quadrado por menos 1. E aí, a gente vai ficar com b vezes d vezes menos 1, ou seja, menos bd, tá bom? Então, o último termo que vai aparecer na expressão é só a gente lembrar de trocar o i ao quadrado por menos 1. Ou, se quiser, de forma mais rápida, é só trocar o sinal, tirar o i ao quadrado e trocar o sinal do último valor que aparecer aí na sua multiplicação, tá certo? E depois disso é só separar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, separando aqui, parte real é tudo que não tem i, parte imaginária é tudo que tem o i. Então, a gente fica com AC menos BD mais AD mais BCI, que vai formar a parte imaginária, que são os dois membros que estão acompanhados ali do i. Separou, tá pronto o nosso resultado. Certinho? Bom, outro jeito de fazer também, pessoal, e aí é a mesma coisa, tá? Na verdade, é a mesma regra, é aplicar a distributiva também. Mas se você quiser fazer de forma mais rápida, o que você pode fazer para multiplicação? Você pode pegar o segundo número complexo e colocar aqui embaixo do primeiro, tá? E perceba o seguinte, que o resultado da parte real nada mais é do que a parte real vezes a parte real do primeiro vezes a parte real do segundo, menos a parte imaginária do primeiro vezes a parte imaginária do segundo, tá certo? Então, se eu colocar aqui embaixo, W igual a C mais DI, eu vou observar que
a parte real que eu encontrei aqui, que é AC menos BD, nada mais é do que A vezes C menos BD, tá certo? Né? E aí a parte imaginária vezes a parte imaginária, a gente tem que trocar o sinal justamente porque vai aparecer o I ao quadrado, tá certo? E para obter a parte imaginária, como é que eu faço? É só a gente multiplicar cruzado, tá? Então aqui ficaria C mais DI. Eu ia multiplicar cruzado, AD mais BC. Então tá aqui, AD mais BC acompanhados ali do I. Então a gente consegue compor aí tanto a parte real quanto a parte imaginária. Perfeito, galera? Mas se tiver dúvida, né, é só aplicar a distributiva que não tem como errar. A distributiva nunca falha. E para divisão, o que a gente vai ter que fazer? Bom, para calcular Z dividido por W, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo, tá? No numerador e no denominador, a gente vai ter que multiplicar ambos os membros da nossa fração pelo conjugado do termo que aparece no denominador, tá certo? Então, aqui eu tenho Z dividido por W. Isso vai ser igual a Z dividido por W, que multiplica o conjugado do W, já que é ele que está no denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por W barra. Lembra que o conjugado é o W barra? Quem é o conjugado? Lembra, é só trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado, né? Se o W é C mais DI, o seu conjugado é C menos DI, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos agora para a gente pôr isso em prática, né? E tirar todas as dúvidas que possam, né, surgir. Então, vamos lá, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, então, ele pede para a gente o seguinte. Se Z, que é igual a 3 mais 2i, e W, que é igual a 5 menos 7i, então é correto afirmar que A, Z mais W é igual a 8 mais 9i, B, Z mais W é igual a 8 mais 5i, C, Z menos W é igual a menos 2 menos 5i, ou D, Z menos W é igual a menos 2 mais 9i. Bom, obviamente ele quer a alternativa correta, certo? Então, como em ambas as alternativas só aparece soma e subtração, a gente só vai fazer essas duas operações para verificar qual é a verdadeira. Bom, vamos começar pela soma então, né? Já que a alternativa A e B se refere à soma. Então, vamos lá, vou fazer Z mais W. Bom, somando então Z mais W, o primeiro é 3 mais 2i. O segundo, né? Então, eu tenho que fazer 3 mais 2i mais 5 menos 7i. Então, agora é só separar. Parte real mais parte real, parte imaginária mais parte imaginária. Então, a gente vai ficar com 3, que é a parte real do primeiro, mais 5, que é a parte real do segundo. Vai formar a parte real do nosso resultado. Mais parte imaginária do primeiro, que é 2i, mais a parte imaginária do segundo, que é menos 7i. E aí a gente vai ficar com mais 2 mais menos 7. Como mais com menos dá menos, né? Vai ser 2 menos 7i. É o que vai formar a nossa parte imaginária. E aí, resolvendo, calculando, a gente fica com 3 mais 5, que é 8, mais 2 menos 7i, que vai dar pra gente menos 5i. Tá aqui o nosso resultado. Comparando com as alternativas A e B, a gente verifica que ambas são falsas, né? Já que para a alternativa B ser a correta, a gente deveria ter 8 menos 5i e não 8 mais 5i, perfeito? Então, agora a gente vai passar para a subtração. Do mesmo modo, né? É só fazer o primeiro menos o segundo. Então, a gente tem 3 mais 2i menos 5 menos 7i. E lembrar que eu faço sempre parte real menos parte real e parte imaginária menos a parte imaginária. Então, eu tenho 3 menos 5, que vai compor a minha parte real, e 2i menos menos 7i. E agora, menos com menos vai dar pra gente mais. Então, a gente vai ficar com 2 mais 7i. Resolvendo, a gente fica então com 3 menos 5, que é igual a menos 2, e 2 mais 7i, que é igual a 9i. Então, ficamos com menos 2 mais 9i. Comparando com a C e com a D, a gente observa que a alternativa correta, então, é a letra D de delta. Certinho, galera? Então, vamos passar para a próxima? Vamos lá, exemplo 2. No exemplo 2, ele diz o seguinte. Se Z, que é igual a 1 mais 2i, e W, que é igual a 3 mais 4i, então é correto afirmar que, novamente, uma questão onde ele pede a alternativa correta, né? A alternativa verdadeira.
Então, agora, ele diz o seguinte, no item A, Z vezes W é igual a 3 mais 8i, Z vezes W, no item B, é igual a 5 mais 10i, ou, no item C, Z dividido por W é igual a 11 sobre 25 mais 2 sobre 25i, ou, na alternativa D, Z dividido por W é igual a 1 dividido por 3 mais 1/3, né, mais meio vezes i. E aí, qual delas é a correta? Bom, basta calcular. Então, como no item A e B a gente tem multiplicações, vamos começar pela multiplicação então, certinho? Então, vamos lá, vou fazer Z vezes W. E aí, calculando, a gente vai ficar com 1 mais 2i, que multiplica 3 mais 4i. É só lembrar de aplicar a distributiva, né? Então, vamos lá. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 4i vai ser 4i. 2i vezes 3 vai dar 6i. 2i vezes 4i vai dar pra gente mais 8i ao quadrado. E aí, o último sempre vai vir acompanhado do i ao quadrado. Lembra disso? É só trocar por menos 1. Ou só tirar o i ao quadrado e trocar o sinal do último número. Então, é mais 8, vai ficar menos 8. Agora, o próximo passo é separar a parte real da parte real, né? Parte real e parte imaginária. Então, para isso, basta a gente juntar tudo que não tem o i, que é a parte real, e o que tiver o i vai formar a nossa parte imaginária. Então, a gente vai ficar com 3 menos 8, que vai dar pra gente menos 5, e 4i mais 6i, que vai dar pra gente 10i. Tá resolvido, calculamos a multiplicação. Comparando com a alternativa A e B, a gente observa que as duas são falsas, né? Já que a correta aí entre elas seria a B se a parte real fosse negativa, tá? Mas então, na verdade, as duas são falsas. A primeira não pode ser, porque a primeira ele fez, deu 3 mais 8i, então fez aqui, 1 vezes 3 e 2 vezes 4, 8. Tá errado, né? Multiplicar real vezes real, imaginário vezes imaginário não vai dar certo para multiplicação. Tem que ser a distributiva, tá, gente? Fica a dica isso, é super importante. Real com real, imaginário com imaginário, isso só vai dar certo para adição e subtração, tá? Para multiplicação não tem jeito, tem que aplicar a propriedade distributiva. Bom, agora que a gente já viu que a A e a B são falsas, resta apenas verificar a C e a D. Uma delas é a correta. Então, vamos para a divisão agora. Fazendo a divisão, Z dividido por W, a gente vai ficar com 1 mais 2i dividido por 3 mais 4i. Então, basta multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do W. Como W é 3 mais 4i, o seu conjugado é 3 menos 4i. Então, a gente vai multiplicar tanto no numerador quanto no denominador. Fazendo a distributiva, tanto em cima quanto embaixo, a gente vai ficar com 1 vezes 3, que é 3, 1 vezes menos 4i, que é menos 4i, 2i vezes 3, que é mais 6i, e 2i vezes menos 4i, que vai dar pra gente menos 8i ao quadrado. Na parte de baixo, pessoal, sempre vai dar, né? Lembra que o W é da forma C mais DI. Na parte de baixo, tá? Em toda a divisão, sempre vai dar C ao quadrado mais D ao quadrado, tá? Porque o nosso objetivo é justamente eliminar a parte imaginária, tá certo? Então, a gente vai ver por que agora aplicando a distributiva, também no denominador. Então, vamos lá. A gente vai ficar com 3 vezes 3, que é 9. 3 vezes menos 4i, que vai dar pra gente menos 12i. 4i vezes 3, que é mais 12i. E 4i vezes menos 4i, que vai dar pra gente menos 16i ao quadrado. Perfeito? Agora é só trocar o i ao quadrado por menos 1 nos últimos membros, né? Então, a gente ficou aqui, com menos 8, vai virar mais 8. Menos 16 vai virar mais 16. No numerador, agora a gente tem que separar o que é real e o que é imaginário. Então, a gente ficou com 3 mais 8, vai formar aí a parte real, já que eles não estão acompanhados do i. 3 mais 8 vai dar pra gente 11 e menos 4i mais 6i vai dar pra gente mais 2i, que vai compor a parte imaginária. Já no denominador, a gente ficou com 9 mais 16, que vai dar pra gente 25. E menos 12i mais 12i, que vai dar 0. Então, parte imaginária eliminada. Isso sempre vai acontecer na divisão, certo? E vai sobrar sempre a quadrado mais b quadrado, ou c quadrado mais d quadrado. Então, o que sobrou?
Sobrou, olha para o denominador, 9 mais 16, né? É 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Então, a ideia é essa. O objetivo de multiplicar pelo conjugado é a gente eliminar a parte imaginária do denominador. Com isso, a gente ficou, então, com 11 dividido por 25 mais 2i dividido por 25. Então, comparando as alternativas C e D, a gente observa que a correta é a letra C. Perfeito, galera? Então, letra C é a nossa alternativa correta. A D, vamos ver o que foi feito na D. Deu 1/3 mais meio vezes i. Então, aqui ó, foi real dividido por real, 1 dividido por 3, 1/3, mais 2 dividido por 4, que dá meio vezes i. Tá errado, né? Porque isso não vale para divisão, né? Não é fazer real dividido por real e imaginário dividido por imaginário, não. É multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, conjugado do denominador. Certinho? Perfeito? Então, vamos passar para a próxima. Vamos lá, galera. Exemplo 3 agora. Bom, agora ele pede pra gente se z, que é igual a 1 mais 2i, então o valor de z ao quadrado é quanto? Bom, se z é igual a 1 mais 2i, né? Ele quer o z ao quadrado. É só a gente usar produto notável, não tem problema nenhum. Ou lembrar que z ao quadrado é z vezes z. Então, eu estou fazendo uma multiplicação de dois números complexos. Eu vou fazer 1 mais 2i vezes 1 mais 2i. E aí, aplicar a distributiva, tá? Esse é um jeito de resolver. O outro modo, que é o jeito que eu vou fazer aqui, é usar o produto notável, né? Que é lembrar que a mais b ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? Ah, mas isso não vale só para os números reais? Não, vale para os complexos também. Então, você pode aplicar o produto notável, não tem problema nenhum. Vamos lá, então? Bom, fazendo aí z ao quadrado, a gente vai ficar, então, com 1 mais 2i ao quadrado, que é igual a quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, que vai dar 1, mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes 1, que é 2, vezes o segundo, que é 2i. Então, 2 vezes 1 é 2, vezes 2i, 4i, mais o quadrado do segundo. O segundo é 2i. Ao quadrado vai dar pra gente 4i ao quadrado. Resolvendo, agora é só substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, a gente vai ficar com 1 mais 4i menos 4, né? E agora é só separar a parte real da parte imaginária. Parte real é tudo que não tem i. 1 menos 4 vai dar pra gente menos 3 mais 4i, que é a parte imaginária. Portanto, a alternativa correta é a letra C. De certo, né? Vamos lá, vamos para a próxima, então. Exemplo 4, então, pessoal. No exemplo 4, ele pede para a gente calcular. Se z é igual a 2 menos 2i, então o valor de z elevado a menos 1 é quanto? Bom, agora a gente vai trabalhar com a propriedade de potência. A gente tem que lembrar que todo número elevado a um expoente negativo, basta a gente pegar o inverso, né? Então, e elevar aquela potência. Então, se eu tenho z elevado a menos 1, isso é a mesma coisa que 1 dividido por z, certo? Lembra da propriedade de potência? Meio elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 1/3 elevado a menos 1 é 3, né? É só a gente inverter, a gente pegar o inverso da base. Então, z elevado a menos 1 aí, pra gente é 1 dividido por z. Então, a gente precisa fazer essa divisão, certinho? Ah, mas propriedade de potência? Propriedade de potência serve para os complexos também. Então, vamos lá. Vamos fazer aí 1 dividido por z. Calculando, então, 1 dividido por z vai ser 1 dividido por 2 menos 2i, correto? Agora, é só multiplicar pelo conjugado de 2 menos 2i, que é 2 mais 2i. Multiplicou em cima, embaixo. Em cima a gente tem 1 vezes 2, que é 2, 1 vezes 2i, mais 2i. Embaixo vai ser 2 vezes 2, que é 4, mais 2 vezes 2i, que é 4i, menos 2i vezes 2, que é menos 4i, e menos 2i vezes mais 2i é menos 4i ao quadrado. Lembra que o i ao quadrado é só trocar o sinal do último membro. Então, deu menos 4, né? Troca o sinal, mais 4. Certinho? Bom, e agora, resolvendo, separando parte real da parte imaginária, a parte de cima já está arrumada, a gente vai arrumar agora só o denominador. Ficamos com 4 mais 4, que dá 8, parte real,
parte imaginária vai embora. Mais 4i menos 4i é zero. Então, cancelou. Sobrou só a parte real. Ficamos, então, com 2 mais 2i dividido por 8. Como 8 é múltiplo de 2, dá para a gente dividir em cima e embaixo por 2, né? Então, a parte real é 2/8, que é 1/4. E a parte imaginária é 2i sobre 8, que é i sobre 4. Então, a gente tem aí 1/4 vezes i, né? Só simplificar. Com isso, a gente encontra aí que a alternativa correta é a letra D, certo? Então, D de delta. Vamos para a próxima então, pessoal? Exemplo 5 agora. O conjugado do produto de Z, que é igual a 5 mais 2i, por W, que é igual a 3 menos 4i, corresponde a letra A, 23 menos 14i, B, 23 mais 14i, ou C, 14 mais 23i, ou D, 14 menos 23i. Bom, vamos resolver, né? A gente resolve, faz o cálculo para a gente conseguir achar a alternativa correta. Prestem atenção na pergunta. Ele pediu o conjugado do produto. Então, a gente vai ter que calcular o produto, a multiplicação desses dois números complexos primeiro. E depois, não pode esquecer de calcular o conjugado, porque foi isso que foi pedido, né? Então, não é só multiplicar e já ir marcando a resposta. Depois tem que lembrar da pergunta, tá? O que ele pediu? Ah, foi o conjugado. Então, tem que fazer o conjugado do resultado. Tá certo, galera? Então, fica a dica, hein? Sempre esteja atento ao enunciado, né? De preferência, sublinha a pergunta, né? O que ele pediu, deixa bem destacado. Porque muitos alunos cometem esse erro, né? Às vezes, a questão está pedindo para você calcular o y, a pessoa precisa calcular o x antes. Ela vai calcular o x e marca a correta. E não é. Ela esquece que a questão, na verdade, pedia o y. Só que para calcular um, você precisava do outro. Tá? Então, tem que lembrar das etapas, né? Tem que olhar sempre para a pergunta para você não correr o risco de errar. Outra coisa também, outra dica importante, né? Que é sempre válida, é sempre bom lembrar. Às vezes a questão pede alternativa incorreta. Aí a pessoa vai, faz todo o cálculo, acha e marca. Mas aí ela esquece de verificar as outras. Se ela tivesse verificado as outras alternativas, ela ia ver que tinha mais alternativas corretas, né? E não teria marcado a errada logo de cara. Tá bom? Então, também, às vezes, a questão pede a incorreta. Aí você calculou, achou o resultado certo, foi lá e marcou. Errou, porque ele pediu a incorreta, ele pediu a errada. Tá bom? Então, cuidado com a pergunta, tá? É sempre importante, né, destacar do enunciado o que foi solicitado, tá bom? Para não ter erro, né? Para na pressa a gente não marcar a alternativa errada. Então, vamos lá, pessoal, vamos passar para a resolução. Vou fazer, então, a multiplicação, né? Z vezes W. Vamos lá. Multiplicando, então, a gente tem 5 mais 2i, que multiplica 3 menos 4i. Fazendo a distributiva, a gente vai ficar com 5 vezes 3, que é 15, 5 vezes menos 4i, que vai dar menos 20i, 2i vezes 3, que vai dar mais 6i, e 2i vezes menos 4i, que vai dar para a gente menos 8i ao quadrado. Pegou o i ao quadrado, trocou por menos 1. Menos 8 vezes menos 1 vai dar mais 8. Então, já realizamos a troca, agora é só separar a parte real da parte imaginária. Parte real, 15 mais 8, que vai dar para a gente 23. Parte imaginária, menos 20i mais 6i, que vai dar para a gente menos 14i. Perfeito, ó, tá aqui a multiplicação, né? Se você não estiver atento à pergunta, você vai lá e marca a alternativa A. Mas está errado. Ele não pediu a multiplicação, ele pediu o conjugado da multiplicação, né? Ele não pediu o produto, ele pediu o conjugado do produto. Então, o próximo passo é calcular o conjugado. Conjugado de 23 menos 14i é 23 mais 14i. É só lembrar que o conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária. Então, a resposta correta é, na verdade, a alternativa B. Correto? Perfeito? Então, é isso, galera. Estejam sempre atentos à pergunta. Bom, vamos para 6, então? Vamos lá. Na questão 6, ele pede o seguinte. Dado o número complexo Z, que é igual a 2 mais I, dividido por A mais 2I, o valor de A para que Z seja um número real é quanto? Bom, isso a gente viu na nossa primeira aula de números complexos. Para o Z ser um número real, basta que a parte imaginária seja igual a zero. Então, a gente vai calcular o Z, né? Reparem que o Z é uma divisão de dois números complexos. Então, a gente vai realizar essa divisão primeiro, encontrar o resultado
e localizar nesse resultado quem é a parte imaginária. Essa parte imaginária vai ter que ser igual a zero, para que sobre, então, apenas a parte real. E com isso, a gente encontra aí esse valor que foi omitido, né? O valor do A, certo? Então, vamos lá? Resolvendo, então. O Z, ele é igual a 2 mais I dividido por A mais 2I. Então, o primeiro passo, como ele é a divisão de dois números complexos, o primeiro passo é multiplicar pelo conjugado do denominador. Como o nosso denominador é A mais 2I, a gente vai ter que multiplicar por A menos 2I, perfeito? Multiplicando, então, em cima e embaixo, agora é só aplicar a distributiva. Então, a gente vai ficar com 2 vezes A, tá aqui 2A, 2 vezes menos 2I, que vai dar menos 4I. Multiplico agora o segundo membro, I vezes A, que vai dar pra gente AI, então mais AI, I vezes menos 2I, que vai dar menos 2I ao quadrado, né? Já que I vezes I é I ao quadrado. E vou fazer a mesma coisa no denominador. A vezes A vai dar A ao quadrado, A vezes menos 2I vai dar menos 2AI pra gente, né? E agora o segundo membro, 2I vezes A, vai dar 2AI positivo, já que agora é mais com mais. E 2I vezes menos 2I vai dar pra gente menos 4I ao quadrado. Então tá aqui, último membro. Os últimos, sempre acompanhados do I ao quadrado, lembra que é só trocar o sinal do número. Então a gente tem aqui, ó, menos 2 vai virar mais 2. E menos 4 vai virar mais 4. Resolvendo agora, separo parte real da parte imaginária. No numerador, a parte real vai ser 2A mais 2. Já a parte imaginária é menos 4 mais A, acompanhados do I, né? Já que os dois estão acompanhados do I. No denominador, a gente ficou com A ao quadrado mais 4, que é a parte real. E a parte imaginária, lembra do que eu falei anteriormente. A parte imaginária do denominador sempre vai desaparecer, né? Então, de fato, aqui ó, a gente ficou com menos 2 aí, mais 2 aí, que dá 0, né? Então, sobrou só A quadrado mais 4. Então, tá aqui o nosso denominador. Então, a parte real é isso aqui, pessoal. A parte real é 2A mais 2 dividido por A quadrado mais 4. Já a parte imaginária é o que está acompanhado do I, é o que está do lado direito. Então, é menos 4 mais A dividido por A quadrado mais 4I. Como a gente quer que o Z seja um número real, a parte que está do lado direito, então, tem que ser, né, que está acompanhada do Izinho, tem que ser igual a 0. Então, a gente vai fazer agora a última etapa do problema, que é, a gente tem que ter, então, menos 4 mais A dividido por A quadrado mais 4 igual a 0. E aí, resolvendo, quanto tem que ser o A para que essa expressão seja igual a 0? É só resolver a equação. Se a gente passar o A quadrado mais 4 para o outro lado multiplicando, vai dar 0. Então, a gente vai ficar com menos 4 mais A igual a 0. Passando menos 4 para o lado direito, a gente encontra que o A tem que ser 4. De fato, se o A for igual a 4, a gente vai ficar aqui no numerador com menos 4 mais 4, que vai dar 0, né? E aí, se zerar isso aqui, zera a parte imaginária, portanto, sobra apenas a parte real. E aí a gente consegue o que a gente quer, que é o Z ser um número real. Portanto, basta que o nosso A seja igual a 4, certo? Letra D de delta, então.